Muito bem, agora vamos de CESP, né? Vamos dar uma voltinha agora no CESP, né? Ver o que é essa banca pronta pra gente. Então vamos lá, vamos comigo. O texto é pequenininho, o CESP tem aquela característica de não colocar textos muito longos, né? Normalmente os textos não vêm com título, são textos sem título. Muitas vezes fragmentos de um artigo, fragmentos de um editorial, etc. O que realmente fica complicado gerar aquela questão que a gente comentava, né? Aquela que diz assim, o assunto principal do texto pois o CESP costuma usar fragmentos. Então, essa pergunta é uma pergunta que não cabe na maioria das vezes. Contudo, a banca vai usar outros artifícios, né? Ela vai beliscar ali, beliscar, colar e tal, querer pegar você, mas você não vai cair nessa. Vem cá comigo, vamos ler o texto, vamos. Desce aqui, ó. Vamos lá. O texto diz o seguinte. Essa prova foi da Anatel, recente, inclusive, não é defasada, não. Finalzinho de 2000, quase, comecinho de 2013, prova recente, que diz o seguinte: a expansão da telefonia celular, impulsionada pela privatização do sistema Telebrás em 1998, está entre as maiores conquistas da economia brasileira nas últimas 2 décadas. Existem hoje 256 milhões de linhas ativas, mais que os 191 milhões de pessoas da população brasileira, o que situa o país na 4ª colocação mundial. A cada segundo, um novo número é ativado no país, fato que levou à introdução de um 9º dígito nas linhas da Grande São Paulo. Agora, a telecomunicação móvel começa a entrar em uma nova era, com o avanço dos aparelhos com acesso à internet, os smartphones. Para suprirem o aumento do tráfego nas redes, as operadoras realizaram elevados investimentos na última década, estimados em 200 bilhões de reais. Todos esses recursos ainda não foram suficientes para a plena satisfação dos usuários desses serviços. Ok? Tá aí o texto tirado da Veja, blá blá blá, adaptado, para variar, né? Olha só. Eu queria começar com a primeira questão. Ela aparenta ser uma questão de gramática, mas ela não é uma questão de gramática, tá certo? Então não está dando para ver aí, mas aqui tem o número 1 bem aqui, tá? Não está dando para você enxergar, porque a gente está querendo que você veja bem o texto, tá? Então, relaxa. Aqui tem 1, é a primeira questão, e aqui nesse infere-se é a questão 2, tá certo? Aqui, ó. Bem aqui tem a questão 2, você não está vendo, mas tem. Então vamos à primeira questão, que parece ser uma questão de gramática, mas ela é muito mais de interpretação. Diz o seguinte: não haveria prejuízo para a correção gramatical e o sentido original do texto, caso o trecho para suprirem até 200 bilhões de reais fosse assim reescrito. A fim de suportarem um acréscimo de ligações nas redes, as empresas de telefonia móvel aplicaram um montante considerável de dinheiro no negócio nos últimos 10 anos, avaliado em 200 bilhões de reais. Ora, ele realmente é complicado, justo. Eu só quero dizer uma coisa a vocês. A correção gramatical ela está em ordem, tá? Então não há problemas com relação à gramática, não. O problema aqui é de sentido original, ou seja, quando a banca fala sentido original, né, ó, o sentido original, com toda a certeza do mundo, ela está querendo que você, querendo saber se você interpreta corretamente o que está escrito no texto. Porque se ele alterar alguma coisa aqui, você vai dizer, opa, o texto está dizendo uma coisa, ele reescreveu outra coisa. Vocês percebem? Então vamos ao texto, a gente vai reler esse fragmento ali nas linhas 11 e 13, fragmento curto, e ele diz o seguinte, olha só. Eu vou começar daqui do caldo do texto, vou começar... O livro vai começar da 8, que história é essa? Calma. Ele diz assim, ó, agora, a telecomunicação móvel começa a entrar em uma nova era, com o avanço dos aparelhos com acesso à internet, os smartphones. Para suprir um aumento do tráfego nas redes, as operadoras realizaram vários investimentos nas últimas décadas. Vamos parar bem por aqui. Quando ele diz assim, ó, para suprirem um aumento do tráfego nas redes, as operadoras realizaram vários investimentos. Gente, que tráfego é este, hein? Que tráfego é esse? Ele está falando de quê? Ele está falando de ligação ou está falando de internet, gente? Veja que ele acabara de falar sobre os smartphones, né? Agora, veja, você não está vendo não, mas eu vou lendo para você. Pronto,
desapareci. Agora, a telecomunicação móvel começa a entrar numa nova era, com o avanço dos aparelhos com acesso à internet e smartphones. Para suprir o aumento do tráfego nas redes, esse tráfego aqui a que ele se refere, claro, gente, que tem muito a ver com internet, com o uso de internet a partir de smartphone. Uma coisa é usar um telefone só para fazer uma ligação. Eu ocupo X. Outra coisa é usar para responder a e-mails, para ficar de papo no Facebook, para, enfim, fazer um montão de coisa, fazer pesquisas, consultas, para me distrair, para jogar, para brincar, não importa. E aí, ó, note que o texto da questão, ele alterou, gente. Olha como é que ele reescreveu aqui, ó. A fim de, tá show de bola. A fim de é a mesma coisa que para, tá perfeito. Suportarem, tudo bem, suportarem o acréscimo de ligações nas redes, aí é que tá o ponto. Vocês entenderam? Piscou aí, caiu a ficha. Ele distorceu o que o texto original dizia. Então o texto original diz, para suprirem o acréscimo de tráfego nas redes. Claro que a gente estava falando a respeito de internet. E aqui ele diz o quê? A fim de suportarem o acréscimo de ligações nas redes. Interpretação de texto, não é, gente? Vocês estão vendo? Então, o CESP é danadinho, então você tem que se ligar, gente. Não dá para vacilar aqui, não. Tá certo? Se liga. Vamos à próxima aqui, ó. Vamos a 2. Item é falso, né? Ele é errado. Questão errada. Vamos a 2. A 2. Olha aí, usou infere-se. Muito bem, vamos ver se é verdade. Ele diz assim: infere-se da leitura do texto que o autor contrapõe a conquista pelo Brasil da 4ª colocação mundial em números de linhas ativas à insatisfação dos consumidores com a prestação dos serviços de telefonia no país. Olha, vem cá comigo. Vamos relembrar. Quando ele diz infere-se, é porque não está na superfície do texto. Isso aqui teria que estar onde? Na parte, né, no subsolo textual. Seria aquilo que o texto deixaria, daria a entender ao leitor. Né? Perfeito. Ele propôs aqui uma inferência. Tá certo? A gente vai reler o fragmento para entender o que ele está dizendo aqui. Mas vamos entender o que ele está dizendo. Ó. Quero que você fique olhando. Eu vou subir um pouquinho. Eu vou subir aqui. Eu quero aparecer. Já estou aparecendo. Olha aí, ó. Você está vendo o texto, não está? Pronto, está perfeito. Então, observe, eu vou lendo aqui, eu quero de vez em quando ficar olhando você para você não perder a sua concentração, tá? Porque vai que passa um cachorro aí na sua frente, passa, sei lá, qualquer coisa, aí você vai olhar e perde o raciocínio. Presta atenção, se liga. O texto diz assim, a questão diz assim: infere-se da leitura do texto que o autor contrapõe a conquista pelo Brasil da 4ª colocação mundial, em número de linhas ativas, à insatisfação dos consumidores. Ou seja, segundo a questão, o texto, de maneira sutil, de maneira, né, sorrateira, está dando a entender que o texto está jogando um contra o outro, jogando essas duas ideias, a aquisição da 4ª colocação mundial em linhas telefônicas, aos brasileiros estarem satisfeitos. Os brasileiros estão insatisfeitos, é verdade. O Brasil alcançou a 4ª colocação mundial no que diz respeito a linhas telefônicas. Isso é verdade. Ele cita 2 fatos que foram noticiados no texto. Agora, o que a gente vai conseguir, que é o nosso mérito aqui, é conseguir dizer se essa contraposição, se este conflito, ele está, não é dito no texto, está sugerido nas entrelinhas. Será que sim? Vamos reler o fragmento, vem cá comigo, agora eu vou desaparecer total. Ele dá trabalho, eu também acho, mas aí é aquilo, o concurseiro quer o quê? Quer chegar lá e eu vou ler uma vez e está resolvida a minha vida? Não é bem assim não, gente. Olha só, eu vou ganhar tempo aqui com vocês, tá? Então vamos lá, vou lendo aqui. A expansão da telefonia celular está entre, eu vou pular de celular para está entre as maiores conquistas da economia brasileira nas últimas 2 décadas. Gente, a conotação aqui é muito positiva, né? Até então, vocês concordam? A conotação aqui é positiva. Ele diz: existem hoje 256 milhões de linhas ativas, mais do que 191 milhões de pessoas da população brasileira, o que citou o país na 4ª colocação mundial. Olha, tudo bem, ele está falando uma discrepância, nós temos 191 milhões de pessoas, mas o dobro de linhas ativadas. Tudo bem. A cada segundo novo número é ativado, fato que levou à introdução de um 9º dígito, blá blá blá.
Agora, ele está falando da internet, né, a partir dos celulares. E lá no final, ele vai dizer o seguinte: para suprir o aumento do tráfego nas redes, as operadoras realizaram elevados custos. Esses custos são esses aqui, ó. Todos esses recursos ainda não foram suficientes para a plena satisfação dos usuários desses serviços. Olha, gente, vem cá comigo, vem cá comigo. Acho que você já notou. O que é contraposto aqui é o tamanho do investimento. Convenhamos, 200 bilhões de reais é muita grana. Isso, quando a gente lê 200 bilhões de reais, a gente pensa, putz grila, isso é muito dinheiro, isso foi muito investimento, isso resolveu o nosso problema. Isso não resolveu o nosso problema. Ou seja, todos esses recursos ainda não foram suficientes. Então, o que está sendo contraposto, o que está sendo colocado assim, um batendo na cara do outro, é a quantidade de dinheiro que foi investida e a não melhoria e, claro, também a insatisfação dos usuários. Ou seja, mesmo havendo um belíssimo investimento, os usuários ainda estão insatisfeitos. Ou seja, existe aqui uma contradição. Ou seja, o texto sugeriu um discreto conflito entre a quarta colocação e a insatisfação das pessoas. Na verdade, as pessoas talvez nem soubessem, né? Talvez os brasileiros nem saibam que são a quarta economia a ter tantos telefones celulares ativados. Isso aí não vai influenciar em me deixar com raiva ou não. O item, mais uma vez, blefa. O item, mais uma vez, é falso. Fechou? Legal. Bacana. Bom, eu creio que aqui morreu, quer ver, ó? Porque as próximas são de gramática e eu não estou aqui para falar de gramática hoje, tá certo? Beleza. Vamos ter aula de gramática ali, claro. Tem calma aí. A coisa tá começando, gente. Aqui a gente tá só no nosso começo de namoro ainda, viu? A gente vai acontecer muita coisa ainda, tenha calma. Bom, olha, essa daqui cadê aqui? Não, eu não quero mexer nessa prova, porque essa prova aqui, ela tem, pronto, aqui eu quero, é essa daqui. Essa daqui é uma danadinha, presta atenção, gente. É uma danadinha, a gente vai resolver as 3 primeiras questões desta prova, tá certo? Vem comigo, a gente vai ler o texto. É um texto muito cerebral, é um texto mas muito cerebral mesmo. Ele cansa um pouco a gente, tá certo? Então eu quero bastante a tua atenção aqui, para você não perder o foco. Porque ele usa muitos números, né? Você tá vendo aí, ó, só pelos muitos dados, textos, ó, com muitos dados percentuais, não sei quantos milhões para cá, tantos milhões para lá, 2012, 2013, 2014, textos assim com muita estatística. Texto assim é muito fácil de o candidato vacilar, entendeu? Porque ele, olha aqui para mim, por favor. Por que é? Pronto, você vem já. Ó, tá aqui, isso aqui. Bom, porque esses números, eles acabam sem querer confundindo a cabeça da gente. É claro que, mas eu sou físico, eu adoro matemática. Realmente, para quem é físico, para quem tem uma mente assim mais matemática, é mais fácil interpretar esse tipo de texto. Para quem não tem, aí a coisa é mais complicada, né? Então, assim, vamos lá, vamos para frente, vamos ler o texto e resolver as primeiras questões. O texto diz o seguinte: ao longo dos últimos anos, a demanda pelo ensino médio no Espírito Santo diminuiu. O número de matrículas caiu de 173.650 em 2011 para 139.984 em 2008. Ou seja, houve aí, como vocês estão vendo, um decréscimo, né? Nesse mesmo período, o número de escolas que ofertam o ensino médio teve um acréscimo de 102 novos estabelecimentos e atingiu o total de 438 instituições desse grau de ensino. Né? Perfeito? Tá entendendo tudo aí? Diminuiu a quantidade de matriculados, mas aumentou o número de escolas. Né? Perfeito. Simultaneamente, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar aponta a sustentação da escolaridade média da população adulta, 25 anos de idade ou mais no Espírito Santo, em 7 anos de estudo. Né? Veja, a sustentação da escolaridade média, as pessoas passam quanto tempo, né? A média de 25 anos de idade, em 7 anos de estudo. As pessoas passam 7 anos para terminar tudo, né?
patamar abaixo do necessário para a conclusão do ensino fundamental, seriam 9 anos. Ou seja, as pessoas estão ficando menos tempo na escola. Mantém-se, portanto, a necessidade de ampliar a taxa de escolarização por meio do declínio na retenção do ensino fundamental e da maior inclusão de jovens, especialmente com mudanças nos padrões de atratividade, do ensino médio. A conquista de melhores padrões de qualidade no ensino pode ser uma das vias para se alcançar maior cobertura educacional. Em geral, o controle sobre a melhoria contínua da qualidade educacional é realizado por meio da gestão por resultados no sistema de ensino e da aplicação de testes padronizados. No Brasil, o Sistema Nacional de Avaliação consolidou-se concomitantemente às primeiras reformas educacionais, com a implantação de 3 grandes avaliações: o Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, o Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, e o ENAD, que abrangem desde a educação básica, formada pelo ensino fundamental e até médio, até o superior. Fechou? Beleza, então vamos lá. O texto um tanto quanto confuso, com muitos dados, isso cansa, pois é. Vamos à primeira questão. A primeira questão diz assim: a escolaridade média da população adulta do Espírito Santo indica que a maior parte deste contingente concluiu o ensino fundamental. Isto é verdade, o texto disse isso, que a escolaridade média da população adulta indica que a maior parte desse contingente concluiu o ensino fundamental. Eita, será que é verdade? Volta, eu me lembro onde a gente leu já, no começo do texto, né? Então olha só, está aqui, a resposta está aqui, linha 7. Simultaneamente, a Pesquisa Nacional para a Amostra Domiciliar aponta a sustentação da escolaridade média da população adulta no Espírito Santo em 7 anos, patamar abaixo do necessário para a conclusão do ensino fundamental, que seriam quantos? 9 anos. Ou seja, o item 1 é falso, o item 1 não está correto. Deu para perceber? Então veja que mesmo o texto sendo muito travadinho, dá para se livrar dele, né? Deu para se livrar dele. Então o texto não disse isso. Não indica que houve maior concluiu. Não concluiu, não. Se é abaixo, não houve conclusão, né, gente? Beleza. Eu gosto dessa prova pela questão 2. Para mim a questão 2 é a mais desafiadora de todas. Veja, a diminuição da reprovação no ensino fundamental é um dos fatores que podem assegurar a ampliação da taxa de escolaridade da população. Professor, para mim este item, professor, ele é falso. A diminuição da reprovação, o texto nem fala disso. Diminuição da reprovação no ensino fundamental é um dos fatores que podem assegurar a ampliação da taxa de escolaridade na população? Professor, esquisito, viu? Olha, gente, vem cá comigo. A priori, o item ele é falso. A priori, o item ele é errado, né? Porque você não lembra de ter visto em nenhum momento a palavra reprovação. E outra, essa questão é bem danadinha por uma razão simples. Ela não colocou assim, de acordo com o texto, nem colocou infere-se. Ela simplesmente colocou assim: a diminuição da reprovação no ensino fundamental é um fator para tal. Ela não deu o comando que a gente queria. Porque se ela dissesse assim, infere-se, a gente ia ter que procurar nas... Peraí, isso aqui não está dito claramente, isso aqui está nas entrelinhas, né? Então, cuidado com questões que venham sem o comando, de acordo com o texto, segundo o autor, pelo que se lê no primeiro parágrafo. Aqui, na verdade, ele deu uma informação muito destoante do texto, né? A priori, o item seria falso, mas pelo que eu estou dizendo aqui, você já notou que o item é verdadeiro. Ele não acredita. Vou provar. Vem cá comigo. Vamos ao texto. Olha o texto, gente. O texto tem uma hora que ele diz bem assim. Isso aqui é uma inferência, né? Veja. Como ele falou que as pessoas chegam a 25 anos de idade ou mais e não concluem, né? Demoram esse tempo todo aqui para concluir o ensino fundamental, que o normal seria concluir com 9, depois desse parágrafo, o texto diz assim: mantém-se, por conta desse baixo nível, né, de pessoas aprovadas,
Mantém-se, portanto, a necessidade de se ampliar a taxa de escolarização por meio do declínio da retenção do ensino fundamental e da maior inclusão dos jovens. Vou parar bem aqui. Mantém-se, portanto, a necessidade de ampliar a taxa de escolarização. Ok, como é que eu vou ampliar a minha taxa de escolarização? Bom, eu tenho que ter gente se matriculando e, claro, gente sendo aprovada, né? Para que quem está na primeira série passar a segunda série, depois passar a terceira, a quarta e assim por diante. Só que ele deu a resposta aqui, ó, por meio do declínio na retenção do ensino fundamental. Peraí. O que quer dizer declínio por meio do declínio na retenção do ensino fundamental? O que seria isso, gente? Vem cá comigo. Eu acho que vocês notaram que o texto aqui foi mala, não foi não? Como a gente costuma dizer. Por que aquele texto foi mala aqui? Ele foi um mala, ele foi um espertão. Porque em vez de ele dizer, olha, gente, não vamos reprovar não, porque se a gente reprovar, a gente vai ter um número de gente não estudando, né? A gente vai ter problema, e o aluno reprovado, ele fica chateado, não vai à escola mais, papapá. Vamos fazer o seguinte, olha a lábia, né? Olha a lábia. Vamos diminuir, né? Vamos diminuir o declínio na retenção do ensino fundamental. Gente, o texto está dizendo o seguinte, não reprovemos. E foi isso que o item verdadeiro 2 pediu, propôs. Ele disse assim, a diminuição da reprovação no ensino fundamental é um dos fatores que podem assegurar a ampliação da taxa de escolaridade da população. É isso mesmo. Por incrível que pareça, isso daqui é verdade. Por incrível que pareça. Ok, show de bola. Vamos à terceira questão, também sem comando. Eu achei interessante dessas 3 questões, que elas vieram sem comando. É claro que aqui a questão 2, se ele tivesse dito infere-se do texto que a diminuição, que realmente é uma inferência, né? Vem aqui comigo, ó. Realmente, aqui você só perceberia isso se você levasse em consideração que você estava fazendo uma inferência. E lá também houve, claro, aquela figura de linguagem que a gente chama de eufemismo, né? Quando eu uso uma expressão suavizadora para falar de algo feio, né? Então, assim, nós não vamos reprovar ninguém, nós vamos evitar a retenção dos alunos no ensino fundamental. Nós vamos evitar a retenção dos alunos no ensino fundamental, quer dizer que nós vamos fazer o possível para que eles sejam aprovados, né? Então, isso aí é o chamado eufemismo. Portanto, o item falso, né? Verdadeiro, aliás. Vamos à terceira. A terceira diz assim, a melhoria do ensino pode ser, para os estudantes, um fator de atratividade, que assegura maior cobertura educacional para a população. Sim, o texto diz isso, né? Ó, o texto diz isso bem aqui, inclusive, a gente acabava de ler, né? Quando ele diz aqui, ó, que mantém-se a necessidade de ampliar a taxa de escolarização. O primeiro meio é esse, o meio não muito lícito, né? E o segundo, ó, e dá maior inclusão de jovens, especialmente com mudanças nos padrões de atratividade do ensino médio, né? E prossegue, a conquista de melhores padrões de qualidade no ensino pode ser uma das vias para se alcançar a maior cobertura educacional. Então, quando o item 3 diz, a melhoria do ensino pode ser para os estudantes um fator de atratividade para assegurar a maior cobertura educacional para a população. Verdade o que diz o item 3. Então, o item 1, ele é, cadê aqui? Ele é falso, o item 2, ele é verdadeiro e o item 3 também é verdadeiro. Tá legal? Bom, o texto, ele só usou essas 3 de interpretação. Quero usar mais uma aqui com vocês, mais uma de interpretação, que vai ser uma de inferência, tá certo? Ó, inferência, tá certo? Vamos lá, vamos à próxima leitura. A próxima leitura diz, os alunos de uma escola localizada na zona rural de Sooretama participaram durante todo o mês de fevereiro de atividades especiais com o objetivo de resgatar a cultura carnavalesca. Opa, o pessoal não estava lendo não? Opa, então vamos lá, vou reler, gente, eu acabei não vendo aqui, estou preocupado com o nosso horário, então vamos lá. O texto diz assim, os alunos de uma escola localizada na zona rural de Sooretama participaram durante todo o mês de fevereiro de atividades especiais com o objetivo de resgatar a cultura carnavalesca. No projeto No Compasso das Marchinhas, foi realizado pelos
professores da área de linguagens e códigos e envolveu os estudantes de 5ª a 8ª série do ensino fundamental e também os do ensino médio. Os estudantes trabalharam com informações sobre a origem das marchinhas e sua importância ao longo dos anos. Também conheceram os intérpretes, os compositores e as principais canções desse estilo típico do carnaval. Depois foi a vez dos próprios estudantes produzirem paródias das marchinhas e confeccionarem máscaras e fantasias. Os alunos fizeram ainda uma pesquisa com expressões carnavalescas em inglês e produziram cartazes. As paródias, coreografias e fantasias foram apresentadas para cerca de 380 alunos em um desfile, com um casal representando cada turma. Durante as apresentações, todos os presentes usaram as máscaras confeccionadas em sala de aula. Segundo uma das professoras que coordenaram o trabalho, o projeto teve grande aceitação. Foi algo muito divertido de se trabalhar em sala de aula. Os alunos gostaram porque muitas vezes ouviam as marchinhas, mas não tinham esse conhecimento. De acordo com a diretora da escola, o projeto proporcionou a integração de diversas disciplinas. Bom, vocês veem um texto muito tranquilo, sem muitos problemas, né? Aquele texto que a gente gosta, um texto legal, um texto bacana. E só há aqui uma questão de interpretação de textos. E eu queria ver com vocês. Vamos a ela aqui, ó. É a questão 8. A questão 8 propõe o seguinte: infere-se das informações do texto que os alunos elaboraram outras letras para as marchinhas originais. Veja aí, eu quero que você julgue também, né? Olha aí com seus botões. Infere-se, ou seja, o texto não escreveu isso está de maneira velada, de maneira tanto quanto discreta no texto, né? Que os alunos elaboraram outras letras novas para as marchinhas originais. Isso é verdade? Se é verdade, o que causaria esta inferência? Bom, vamos voltar aqui. Volta comigo. Tem uma hora que o texto diz o seguinte. Vê se vocês concordam comigo. Ele diz bem aqui, olha só. Tá aqui. Uma palavra muda tudo, gente. Linha 11. Depois foi a vez dos próprios estudantes produzirem paródias, paródias das marchinhas e confeccionarem máscaras e fantasias. Gente, vem cá. Vem aqui comigo. Lembra do que a gente dizia lá no vídeo 3 ou foi 2, eu não lembro. A gente colocou uma inferência, é uma relação entre 3 partes, né? O texto, que vai te dar os indícios físicos. Você, que eu até coloquei aquele desenho do cérebro com as bolinhas assim, né, os mundinhos, não foi? Lembram-se? Que é a tua capacidade, teu conhecimento prévio, né? Então assim, as tuas experiências, tudo aquilo lá. E terceiro, a realidade. Bom, você tem que saber que paródia é quando eu pego algo original e crio outro algo em cima do que foi dito. Normalmente a paródia, ela tem um fim brincalhão, tem aquele fim zombeteiro, né, de ficar zombando, de ficar fazendo escárnio, né, de ficar fazendo troça de algo. Então, por exemplo, aquilo que eu não sei se tem, acho que não tem mais não, tinha um programa na TV que era o Cacete e Planeta, né? Cacete e Planeta fazia o quê? Paródia da vida real, né? Como antigamente havia a TV Pirata, que fazia a mesma coisa. Como hoje temos o Pânico, né? Que faz algumas paródias de alguns programas de TV, de alguns personagens, etc. Então é mais ou menos isso. Ou seja, eles pegaram as marchas originais e fizeram paródias em cima delas. Ou seja, escreveram outras letras. Por isso que quando o item diz, vamos ao item, o item 8, ou seja, a questão 8, ela diz assim, quando ela afirma: infere-se das informações do texto que os alunos elaboraram outras letras novas para as marchinhas originais, a proposta do 8, ela é correta, ela é verdadeira. Fechou? Beleza? Bacana. Ele, será que dá para fazer mais um? Olha, vamos tentar aqui beliscar mais um. Será que dá para a gente beliscar mais um aqui? O texto aqui é grandão. Deixa eu ver outra coisa. Vamos ver aqui, ó. A prova da base. Gente, o nosso tempo já praticamente morreu. O nosso planejamento foi bem em cima da bucha. Vem cá comigo, vem fechar. Ó.
Claro que se eu pudesse, eu faria aqui mais umas 10 de interpretação com vocês. Vamos lembrar de uma coisa, que a gente dizia na teoria. Interpretação de textos, se você me faz 10 questões ali, caramba, assisti às suas aulas, fiz 10 questões, acertei das 10, acertei 10. Pronto, estou preparado para a guerra. Não estou preparado para nada ainda. Viu? Sinto muito cortar o seu barato, mas se você acertou 10, você não está preparado para nada, porque você só fez 10. Eu quero que você me faça um mínimo de 50 questões. Até brincava na aula passada, lembra? Quando a gente vai fazer questão de interpretação, a gente fica assim, que nem quando você vai à academia, né? Vai à academia, malha o primeiro dia, aí chega assim, rapaz, tô musculoso, olha aí, tô forte, tô agora sarado. Vem cá, peraí, não é assim não, baixa a bola. Para ficar sarado tem que malhar uns 6 meses no mínimo, né? Então, no nosso caso, você não vai precisar passar 6 meses resolvendo exercício. Você vai precisar simplesmente fazer, eu quero que você me faça 50 questões de interpretação da sua banca. E minha banca é ESAF. Pimba, faça 50 da ESAF. Minha banca é CESP. 50 questões dessas aqui. Nós fizemos hoje uns 4 aqui. Eu quero 50. Mínimo, é por baixo. É o feijão com arroz básico. Fazer 50 questões. Tá legal? Tranquilo? Então a gente para aqui e abre no próximo vídeo. A gente vai começar a beliscar a gramática, né? Gramática, pois é. Vamos lá. Espera aí que eu volto já.